Pessoal, aqui Bruno Dornelles do Observatório Cultural, do nosso grupo do Telegram. Você pode entrar e também compartilhar este áudio, se assim desejar, se possível, com o infógrafo que acompanha esse áudio, que é o processo cultural e os 4 discursos de Aristóteles. Por que eu elaborei esse infógrafo? Bom, no meio de uma guerra cultural, eu quero deixar bastante claro para você que está me ouvindo onde que nós estamos indo nesta guerra e o que ela representa para todos nós. Se nós formos resumir o processo cultural modernista e globalista, podemos chamar de um verdadeiro esvaziamento da pessoa humana, ou seja, tudo que nós considerávamos como possibilidades, simbolizávamos humanamente, ou mesmo resumíamos como inteligência, está sendo atacado. E por essa razão, eu quero mostrar para vocês como isso está sendo atacado, pegando aquela classificação que o professor Olavo de Carvalho fez do Aristóteles sob nova perspectiva, que é o livro do professor Olavo, para assim classificar a realidade e mostrar para vocês como os globalistas, como a modernidade esvaziou a poética, esvaziou a dialética e tornou apenas o campo da retórica, o campo da atuação humana, tornando daí a lógica humana extremamente burra, extremamente deficitária, extremamente incapaz de vislumbrar qualquer realidade. Mas para isso vamos analisar primeiro os 4 discursos. Primeiro, a poética, que é aquele que é o mais importante e, ao mesmo tempo, todos os que estudam Aristóteles no Brasil, a grande maioria, principalmente que estão nas academias, descartam a poética de cara. Por quê? Porque a poética também está ali o imaginário, as artes, e, ao mesmo tempo, as influências positivistas foram tirando de campo a poética, por assim os tecnicistas acharem que ela não é tão importante. Pois bem, a poética, onde está o imaginário, onde estão as possibilidades humanas dentro da realidade, é ela que contém os elementos humanos, os comportamentos humanos. E, ao mesmo tempo, esta poética, ela se dá com uma bela educação aculturada. Quanto mais artes você consome, quanto mais artes você consome, quanto mais cinema você consome, eu estou falando aqui de cinema de fato belo, de fato bem descrito, quanto mais história você consome, quanto mais literatura, que é o campo por excelência aqui do preenchimento do imaginário. Por quê? Porque os escritores foram aqueles que mais descreveram a realidade com aptidão. Quando você descarta a poética, você descarta uma complexidade, uma riqueza humana que vai fazer parte da vida de uma pessoa, educando ela para a realidade, educando ela para os problemas reais, os problemas com os personagens, que todo o fator humano já passou e já descreveu, tanto nas artes quanto na literatura, através da experiência. O elemento da poética, o elemento da experiência. E quando nós não passamos mais experiência, culpa talvez do mundo moderno, que quebrou as tradições, principalmente as familiares, nós esvaziamos a poética. E foi assim que a modernidade e o mundo pós-globalista esvaziou a poética. E nós hoje, o resultado está aí. Pessoas deprimidas, sem sonhos, sem conhecimento da realidade, sem vida prática, porque estão esvaziadas no seu imaginário e na sua ciência de possibilidades. O segundo discurso, ou o discurso da retórica, é o discurso onde se encontram as narrativas. As narrativas são as explicações, as formações de histórias. E esse discurso, por excelência, é o discurso da informação. Quando você informa,
você está produzindo narrativa. Quando você gera uma notícia, você está produzindo narrativa. Você está no campo da retórica. Quando você descreve a sua história, você está descrevendo uma biografia. E, por excelência, também, a história e a literatura, além do campo das mídias, né, ou seja, das informações, a retórica também é aqui importante para a descrição. Se o imaginário, ele tem o elemento humano artístico, a narrativa, a retórica, ele tem o campo explicativo. Agora, quando você tira a poética e você tem apenas o campo da retórica, significa daí que as possibilidades humanas não estão mais sendo consideradas para você descrever algo. Significa daí praticamente um campo aberto para totalitarismos, para ideologias, para o comunismo e o globalismo prosperar. E é por isso que eu coloquei que a guerra acontece aqui, no campo da retórica. E então nós temos o discurso da dialética, que é a simbólica. Aqui nós temos como símbolos tudo aquilo que representa principalmente o nosso ambiente. Os números representam simbolicamente a matemática, as proporções. A linguagem representa aquilo que está explicado pelos verbos, pelas nossas ações, que já existiam antes de nós. A arquitetura, quanto mais rica, quanto mais ordenada, quanto menos minimalista, mais humana, mais simbólica ela é. Aqui também estão as proporções, as noções de proporções principalmente, a noção de tempo, a noção das representações minerais, aqui a física de Aristóteles, terra, ar, fogo e água, que também podem ser simbolizados em temperamentos, por exemplo. Temperamento melancólico, temperamento fleumático, sanguíneo, colérico. E quando você perde a noção de simbólica, você perde a noção de ambiente, a noção de proporção, a noção de transcendência. Porque daí basta simplesmente entregar o esvaziamento humano como uma coisa legal, como uma coisa que tem que se conciliar com o nosso estilo de vida, deste mundo globalista e comunista. Por fim, quando a gente vai simplesmente da retórica para a lógica, que é o quarto discurso, nós temos um emborrecimento definitivo. Porque o ser humano ele trabalha com lógica à medida que ele trabalha com a verdade. E a verdade irrefutável, que tem que ser a soma de todos os outros elementos da realidade. Sob pena, aqui, ou dele estar mentindo, ou dele não ter passado pelos outros discursos. Se nós estamos simplesmente embasados em narrativas, existe a grande possibilidade que nós não analisamos a realidade. E é por isso que preencher o imaginário, aumentar as noções simbólicas, é mais do que necessário. O que eu estou falando aqui dos 4 discursos de Aristóteles não somente podem embasar uma visão de guerra cultural que qualquer um de vocês venha a ter, como isto aqui são os verdadeiros pilares da realidade ocidental. Nunca no Ocidente nós tivemos uma deficiência, antes da modernidade, no campo da poética e da dialética. Ainda restavam representações humanas, ainda restavam tradições, ainda restava um ser humano que não era só composto de narrativas e narrativas criadas. Então, pessoal, o campo que nós hoje estamos trabalhando, precisamos ao mesmo tempo trabalhar, é aquele campo que as big techs, as grandes mídias já criaram e que precisam ser efetivamente confrontados, que é o campo das informações e da narrativa. Só que, se você é de direita, se você é cristão, se você é conservador, se você defende Trump e Bolsonaro, você tem que levar em consideração
que o seu discurso, a sua narrativa, não pode vir desacompanhada da poética e da dialética, sob pena aqui de simplesmente se tornar um bate-boca, simplesmente se tornar, por exemplo, aqueles conteúdos que é um conteúdo talvez minoritário do YouTube, que não traz absolutamente nada de novo, que não está formando as pessoas, como está fazendo o Terça Livre, como está fazendo o Brasil Paralelo, estão fazendo muito bem, graças a Deus. Se não existissem essas iniciativas, nós nem sequer talvez estaríamos pensando hoje. Então, pessoal, estou deixando para vocês, para compartilharem com seus amigos, para principalmente gravarem esses áudios, esse áudio que eu estou fazendo no seu celular, porque ele é um áudio importantíssimo para você e sua família meditarem a respeito. Se você tem uma posição nessa guerra cultural, se você ainda quer aproveitar esses últimos instantes de liberdade para poder ainda criar uma mídia através desses trânsitos de redes sociais para trazer para outras plataformas, considere que você vai ter que, pelo menos, introduzir os outros 2 discursos que estão escassos. E também, para aqueles que são pais, para aqueles que querem ainda se autoeducar, não se esqueçam, né? Não ficar apenas no campo da retórica. Tragam o campo da poética e o campo da dialética para dentro dos seus estudos, da sua autoeducação. Vão ser tempos difíceis e a partir de agora, nós precisamos estudar sério, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar vislumbrando, pelo menos guardar esse tesouro da civilização ocidental dentro das nossas mentes e dentro de um legado cultural. Um forte abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo post.